vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que nós vamos encontrar aqui, a partir do versículo 30, é uma lista de vários personagens do Antigo Testamento, e agora você não vai ter muitos detalhes sobre a situação, muitos detalhes sobre as circunstâncias, como nós já tivemos de vários outros personagens, Enoque, Noé, Abraão, Moisés. Agora você tem basicamente uma lista bem simples, falando a respeito de vários nomes. E qual é a ideia? A ideia é que nós possamos olhar para aqueles que vieram antes de nós e notar que muitos estavam correndo, muitos estavam caminhando, muitos estavam vivendo pela fé, vivendo nessa esperança em Deus. E aí ele começa a citar todos esses nomes: Sansão, Davi, Raabe, as muralhas de Jericó. Em outras palavras, a ideia é a seguinte: é que o Antigo Testamento, todos os personagens, todas as situações são marcadas pela fé. Se você notar, você tem aqui os principais personagens, desde o início, antes da nação de Israel, onde você já tem ali Abel, depois você tem a nação de Israel, depois você tem o reino davídico, você tem todo o Antigo Testamento sendo resumido em fé. A ideia é, quando você olha para o Antigo Testamento, quando você olha para a antiga aliança, que Hebreus vai estar fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança em Cristo Jesus e a antiga aliança, que está aí revelada no Antigo Testamento. Então ele quer nos dizer o seguinte: tudo o que está acontecendo no Antigo Testamento, toda essa descrição é uma descrição de fé, é uma caminhada de fé. Tanto que quando você chega em Abacuque, você tem aquela descrição famosa de que o justo viverá pela fé. Então você tem aí todo o Antigo Testamento resumido por fé. Então cada comportamento, cada ação, cada atitude era motivada por fé. E nós já vimos que a fé de cada um evidenciava um caráter diferente, ou uma peculiaridade diferente. Então é uma fé sacrificial, é uma fé que não teme ao governo, é uma fé obediente em todos os detalhes. Nós já vimos aí cada fé pontuada, caracterizada aí no Antigo Testamento. E agora, ele quer nos mostrar um outro lado da fé, um outro aspecto da fé. Qual é? Quando nós pensamos em fé, nós já pensamos em acreditar em algo para que isso se concretize. Nós pensamos assim: eu devo ter fé e esperar que isso vai acontecer, não é assim? Então a nossa fé normalmente, quando nós pensamos em fé, nossa mente quase que resume o conceito de fé a ideia de uma expectativa de algo, de uma esperança de algo, de receber algo. Tanto que nós dizemos muitas vezes assim: tenha fé, tenha fé. Tenha fé em quê? Tenha fé nas promessas, tenha fé que vai dar certo, que vai se concretizar as promessas, que aquilo que Deus prometeu de fato vai acontecer. Então, este é um lado da fé, que é bem enfatizado aqui, que a fé, ela nos leva a ter uma expectativa do que vai acontecer. A fé, de fato, cria em nós esse anseio por algo, cria em nós esse desejo, essa certeza de algo que nós não vemos, mas que de fato, se Deus prometeu, vai acontecer. O outro lado da fé, que quase não é mencionado, e que nesse texto aqui ele fica muito claro, é que a fé verdadeira, ela cobra um preço. Isso é muito importante de entender. Toda fé verdadeira cobra um preço. Então você vai notar aqui uma descrição quase que exaustiva de sofrimentos. Você vai notar aqui perseguições e vários tipos diferentes de sofrimento. E essas pessoas estão sofrendo por quê? Porque são descrentes, certo? Errado. Elas estão sofrendo porque elas têm fé. Porque elas vivem pela fé.
E viver pela fé, muitas das vezes, vai nos colocar em situações difíceis, vai nos colocar em situações delicadas, porque nós vamos viver num mundo contrário a Deus, contrário a Jesus, contrário à palavra dele, e nós vamos passar por situações difíceis por conta da nossa fé. Então a fé verdadeira, ela cria uma expectativa, mas a fé verdadeira também deve gerar em nós um senso de realidade. Que realidade? A realidade do sofrimento, a realidade da perseguição. Se você é alguém que de fato tem fé, vai ser natural você passar por certas situações e dificuldades por conta da tua fé, por conta da tua fidelidade. Então, alguém que vai estar ao teu lado, pessoas que trabalham com você, familiares seus, não vão passar por isso. Por quê? Porque eles não têm essa mesma fé que você tem. Mas a fé que você tem, sendo genuína e sendo verdadeira, vai levar você a essas situações. Isso é inevitável. E nós precisamos estar preparados e entender que acontece assim. Então, quando você nota aqui a descrição, você vai notar o seguinte, ó. Nota aí comigo, a partir do versículo 36. Você tem toda uma descrição anterior, eu quero enfatizar aqui a partir do versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões, por causa da fé. Por causa da fé, eles eram motivo de zombaria, eles foram motivo de açoite. Lembra de algum personagem do Novo Testamento que por mais de uma vez foi açoitado? O apóstolo Paulo, né? Lembra que o próprio apóstolo Paulo mais de uma vez foi açoitado. O próprio apóstolo Paulo também, ele passou pelo momento de prisão, como ele coloca aqui, né? Passou por algemas, ele fala das suas algemas, da sua prisão, das suas dificuldades por causa da fé. Versículo 37. Foram apedrejados. Interessante isso. Lembra de alguém que foi apedrejado? Estevão, né? Em Atos capítulo 7. Provados, cerrados pelo meio. Lembra de alguém que foi cerrado pelo meio? Provavelmente Isaías. Dentro da tradição, descreve-se Isaías com a morte como esta, cerrado ao meio. Provavelmente aqui é uma citação do que aconteceu com o profeta Isaías. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, preste atenção aí na palavra aí, necessitados, afligidos, maltratados, mas eram homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Que tal essa descrição de um crente, hein? Se alguém dissesse para você, logo no início, quando você estava ouvindo as boas novas do Evangelho, abrisse nesse texto e dissesse assim para você: é isso que te espera, ó. É isso aqui o que te aguarda. Se você entregar a sua vida a Cristo, você vai ser perseguido, vai andar errante, cerrado pelo meio, algemas, lutas, morte, perseguição. É interessante que nós não ouvimos muitas vezes isso nos evangelhos, quando está sendo pregado. Nós só ouvimos as notícias que, por um lado, são verdadeiras, mas são incompletas. Muitas vezes nós só apontamos para as dádivas da salvação, quando na realidade a própria Bíblia diz que nós devemos calcular o preço. Calcular o preço de ser um discípulo de Cristo. Calcular o preço daquilo que vem na esteira de tomar uma decisão de viver para Cristo. Sabemos que é Cristo que nos capacita a passar por tudo isso. É a fé que nós temos em Jesus. Mas o que esse texto quer quebrar é a inocência que muitos crentes têm ao achar que, se convertendo, não vão passar por lutas e dificuldades. Todos, preste bem atenção, escute bem, todos, antes de você, passaram por dificuldades.
por que você não passaria? Você seria um crente de um outro nível? Você seria um outro tipo de crente? Porque todos os verdadeiros crentes passaram por lutas, por dificuldades, por perseguições. Se você perguntasse para qualquer um deles, eles não iam dizer para você que a vida cristã era fácil, que a vida com Deus é uma vida fácil. Todos passaram por grandes momentos de dificuldade. Se você ler alguns salmos de Davi, você tem vontade de chorar, de alguns salmos de Davi, de o quanto a vida é dura, por causa dos próprios pecados nossos mesmo. E muitas das vezes os nossos pecados não confessados geram em nós tristeza, geram em nós muitas coisas. Então, a vida cristã não é fácil, é muito dura. Então, esse senso de uma vida cristã sem problemas, essa noção de uma vida cristã perfeita, uma vida cristã rodeada de flores, não existe. Basta ler a Bíblia, basta você ter uma leitura simples da Bíblia. Você não precisa aqui conhecer textos originais, nada disso. Basta você ler o capítulo 11 e você vai notar, rapaz, todos antes de mim passaram por isso. Mas o texto vai nos dar um detalhe importante. A carreira não terminou. O texto vai nos dizer que eles correram antes de nós, pela fé, eles foram exemplos para nós. Nós devemos olhar para a vida deles e, baseado no exemplo deles, nós devemos continuar correndo, perseverantes também. E o texto diz que nós vamos completar a carreira, porque eles não completaram, eles não chegaram ainda à perfeição. Nota aí o que é que vai ser dito a partir do versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que o texto está dizendo? Que eles obtiveram muitas promessas, mas a promessa maior, para onde tudo aponta, para onde todas as promessas apontam, eles não obtiveram, eles não chegaram lá ainda. Então é aquela ideia, eles correram, eles viveram, mas o plano de Deus não se concretizou ainda completamente, não chegou à consumação. Então nós agora estamos com os bastões na mão. Então eles correram, e vocês já devem ter visto aquela corrida, né, onde um passa o bastão para o outro, e agora a responsabilidade está em você. E aí você agora tem que correr, e você tem que chegar e passar lá a linha de chegada. É isso que acontece na vida cristã, meus irmãos. Uns passam os bastões para o outro. Você corre, você não pode parar. Você, pela fé, vai passar por lutas, por dificuldades, por dilemas, mas você tem que continuar correndo, você tem que continuar perseverando. E nós temos aqui dois aspectos. O primeiro é que isso vai acontecer, porque todo crente não para. Isso é uma promessa do próprio Deus. Então você vai notar durante todo o livro de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, vai dizer: nós não somos daqueles que voltam, que retrocedem, nós vamos até o fim. Por quê? Porque foi promessa de Deus. Nota que o texto diz que eles não viram a concretização das promessas. Então ir até o fim é uma promessa de Deus, nós vamos chegar lá, nós vamos passar esse bastão à frente, como passaram para nós. Então nós temos uma grande responsabilidade hoje, que é a responsabilidade de continuar caminhando, de continuar correndo, de continuar perseverante, de continuar vivendo pela fé. Então, apesar das lutas e circunstâncias, precisamos continuar vivendo assim. E eu queria trazer uma aplicação para os 19 anos da nossa igreja. Uma grande responsabilidade nós temos de passar os bastões para aqueles que vão chegar. Então nós estamos aqui trabalhando firmes, fortes, graças a Deus. E alguns já têm 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 19 anos de igreja, e outros estão chegando. Vai ter agora um grupo que vai entrar na igreja, batismo, entrada de membresia, e nós precisamos continuar correndo e passando o bastão para eles, porque o tempo vai passando, a nossa vez vai chegando, e nós precisamos então passar esse bastão e ser exemplos. Então a ideia é a seguinte: assim como todos esses personagens do Antigo Testamento
foram apontados como exemplos, a ideia é que nós sejamos os exemplos da atualidade e que Deus possa dizer para quem vai chegar aqui nessa igreja: olhe, você precisa caminhar como aqueles que estiveram aqui caminharam. Vocês precisam continuar a caminhada até a volta de Cristo com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com o mesmo ardor, com a mesma seriedade que cada crente dessa igreja que estava aqui antes de você esteve. Então eu gosto sempre de lembrar isso. Nós precisamos começar a caminhada que foi começada nessa igreja. Há 19 anos atrás começou o trabalho nessa igreja, como igreja, né? Começou antes como congregação, mas como igreja começou esse trabalho. E como é bom, os fundadores da igreja, aqueles que começaram a igreja, então você tem aí pastor Bibiano, você tem pastor David Limagino e pastor Genuan na época também, que era o pastor da primeira igreja. Como é bom eles poderem chegar aqui e ver que nós continuamos um trabalho que foi custoso para eles, que foi duro. Era muito cômodo para eles cruzarem os braços e continuarem na igrejinha deles, sem fazer nada, e pronto, continuava lá, cuidando dos irmãos, mas eles se esforçaram, investiram dinheiro. Esse templo não foi construído por nós, esse templo foi construído por eles. Todo esse espaço aqui não foi comprado por nós, foi comprado por eles. E quem usufrui disso? Nós. E o que nós precisamos fazer? Continuar a obra, continuar cuidando com o mesmo zelo, com o mesmo ardor, e pedir que Deus possa nos dar a condição também de abrir congregações, de fazer esse tipo de trabalho também, repassando aquilo que Deus fez conosco também, ter esse mesmo privilégio. Então é a nossa vez de fazer a obra. Então o que o autor de Hebreus está dizendo, eu acabei de citar uma lista enorme de homens da fé. Agora eu passo a bola para vocês. É a vez de vocês. Continuem, corram. E se Cristo não voltar no próximo ano, no próximo final de semana, precisamos continuar. E nós gostamos muito de usar essa expressão, né? Faca nos dentes, para lutar. Lutar, porque a vida cristã de fato é uma luta. Você cai, eu te levanto, eu caio, você me levanta, e juntos nós fazemos o trabalho. Então a ideia é essa mesmo. Todos juntos fazendo um trabalho para que a gente possa entregar uma igreja gloriosa para o nosso Deus, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma igreja bela, uma igreja pura, na medida do que nos é exigido, na medida das nossas possibilidades, fazer aquilo que está à nossa disposição. Então eu queria dizer para os amados irmãos, é a nossa vez de conduzir essa igreja mesmo, é a nossa vez. Vocês já estão conduzindo há bastante tempo, tem irmãos que estão aqui antes de mim, Antes até de eu ser seminarista aqui, já estavam fazendo a obra. Então vocês já estavam aqui, estão aqui, e se Cristo não voltar, vão estar continuando o trabalho. Então continuemos, para que todo aquele que chegar aqui possa entender a responsabilidade e o zelo que também deve ter, por conta daquilo que nós fizemos e estamos fazendo. Que nós possamos continuar essa carreira de fé, pela fé, porque é só pela fé que nós conseguimos dar os passos ousados. Vai ter dificuldade? Sim ou não? Inúmeras dificuldades. Mas nós vamos caminhar. Vamos continuar. Porque é a promessa do nosso Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer porque a tua palavra, após citar uma lista grande de personagens que viveram pela fé, passa a responsabilidade agora para nós, como igreja. Nós vimos aqui vários nomes do Antigo Testamento, e agora nós temos a igreja no livro de Hebreus. E a responsabilidade da igreja é dar continuidade à obra, ao crescimento do reino, até que o Senhor volte. Nos dá, Senhor, coragem, intrepidez, santidade, seriedade, compromisso, amor. Nos dá fé, Senhor, porque este capítulo é o capítulo da fé. Nos dá fé, mas não uma fé sem conteúdo, uma fé na tua promessa, nas tuas promessas, uma fé que age com base naquilo, ó Deus, que recebeu, uma fé, ó Deus, que enxerga
como concreto aquilo que o Senhor está preparando para nós. Que em nenhum momento, ó Deus, possamos ser tentados a ficar pelo meio do caminho. E se isso acontecer, que os outros irmãos nos tomem pelas mãos e nos puxem, nos exortando e nos dizendo: não é hora de fraquejar, não é hora de parar, já caminhamos muito, vamos juntos. Que assim como cada nome que foi citado aqui, durante esses meses de estudo, um dia, se o Senhor não voltar, sejam os nossos nomes que possam ser exemplos para outros. Exemplos, ó Deus, de pessoas que este mundo não era digno. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.